Você precisa apenas de coragem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Se todas as pessoas tivessem a plena revelação e convicção do quão poderoso a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que estamos experimentando-as. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que vivemos. Eu já falei isso em outras mensagens e vou continuar falando. Se existe cansaço, Deus te renovará. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe o poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança que move uma geração. Jesus é tudo aquilo que precisamos que Ele seja. Isso é o caráter de Deus, onde Ele carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação, porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que realmente está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração. É a única palavra, em verdade, capaz de mudar a história de uma cidade. Verdade, sem a graça, mata as pessoas. Quando você entende que graça e verdade andam juntas, entende também que você não merecia nada, porém Deus desejou fazer. Você começa a entender também que o mesmo Jesus que falou: "Eu não te condeno", em João 8,11, também diz: "Vai e não peques mais". Jesus fala algumas coisas que liberam chaves e não percebemos, mas elas nos dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Como, por exemplo, em Mateus 14, versículos de 4 a 32. Diz assim: "E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: 'É um fantasma!' E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: 'Tende bom ânimo, sou eu, não temais.' E respondeu-lhe Pedro e disse: 'Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.' E ele disse: 'Vem.' E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: 'Senhor, salva-me!' E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: 'Homem de pouca fé, por que duvidaste?' E quando subiram para o barco, acalmou o vento." O mesmo Jesus que imediatamente fala: "Coragem, não tenha medo", é o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos. Entenda isso. Ele está mostrando que está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque o Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que temos, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus não esteve tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, em Cristo ele teria autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz: "Homem de pequena fé", ou "Homem de pouca fé", é como se Jesus dissesse:
Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, mas te convidei também para você lembrar quem você é. Eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação, que é governo sobre toda tempestade, criação, circunstância, medo. Quando Pedro afundou, é como se acontecesse basicamente assim: ele tirando Jesus do governo e colocando o medo nesse lugar. Percebemos que nesta passagem Jesus fala coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as altas ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão e minha irmã. Grave isso para sempre em seu coração. Ou vivemos a nossa fé, ou vivemos os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você: não dá mais, você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vida não vai ser do jeito que você imaginou, esse casamento não vai ser restaurado, seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz ouvir? É só você perceber para onde ela aponta. Toda a palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda palavra que vem do inferno vai te falar a respeito de andar para trás e voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro quando negou Jesus? Ele nega Jesus, fica envergonhado e volta a pescar. Entenda que se o pecado não se mantiver em nosso passado e nós mantivermos pontes com esse passado, sempre vamos considerar uma opção viável voltar para um lugar onde nunca mais desejávamos estar. Existem lugares que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera ao nosso respeito constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para você estar onde está hoje, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração, e isso construiu um caminho para trazer onde você está hoje. Palavras têm poder para liberar destinos, quebrar cadeias, mudar histórias, gerar milagres. Palavras não são só palavras. Tem filhos sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Palavras como: esse menino não vale nada, esse menino é uma peste, eu não sei o que vai ser dele, ele é complicado demais. E sem perceber, vamos criando realidades e nos assustamos quando essa realidade toma forma e bate na nossa porta. Comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando não lembramos disso, começamos a viver no automático e não percebemos o que já está acontecendo. Quem se antecipa, governa. Estamos no início de um ano novo. Então, não espere os primeiros dias do ano passar e comece a declarar agora o que 2020 vai ser para você e para a sua casa. Em toda semana que ainda não começou, existe em você autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então declare: em 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim em 2020. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem
para que se arrependa. Vai ser um ano de milagres, curas, de mover o sobrenatural, ano de expansão, ano que pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Será o ano que Deus vai renovar o fogo sobre o altar daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Portanto, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque o que eu disser sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Aquilo que tem tentado paralisar você não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir a sua história. A culpa não é de ninguém. A culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós cremos que em Deus tudo aquilo que precisamos já foi suprido. Em Deus existe cura para os enfermos, liberdade aos cativos. Então Jesus nos pergunta igual perguntou a Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, preparei o caminho, construí o destino para vocês. Apenas caminhem na direção que eu te chamei para caminhar. Meu irmão e minha irmã, é tempo de se mover. Durante muito tempo nos entretemos com o movimento, mas movimento sem destino é entretenimento. Escute isso. Por que Jesus é sua esperança? Eu respondo: porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Existe uma história assim. Um homem caminhando começa a questionar a Deus e diz: aonde você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que estamos pregando. O Deus que chamou ao ponto de se doar para que nós não experimentássemos mais a dor de sermos órfãos. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. Então saia do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto que te impossibilita. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não consegue, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha. Tenha coragem para se expor. Um questionamento importante. Medite nisso. Qual o sentido de querermos unidade como igreja se não falamos com pessoas da nossa própria família? Aí você pode dizer assim: mas ele ou ela errou comigo. Ok, mas nós erramos com Deus e mesmo assim Ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Quando alguém morre na família, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha. Você percebe pelo choro a diferença da dor de remorso e dor da perda. Não espere perder algo valioso para dar valor.
Não encare esse novo ano só por ter um novo calendário apenas, pois a nossa mente é programada para isso. Neste período que passou do Natal, Ano Novo, fim do ano e agora no início do ano, começamos a perceber e ter mais sensibilidade para entender que um novo ciclo começa e nessa nova estação ou temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor também. Exemplo: Nelson Mandela ficou 27 anos preso, longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como está o seu coração e se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. E Nelson sabiamente respondeu: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Profundo isso, não é? Se você entrar em uma nova estação sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, você continua preso dentro de você mesmo. É tão bom entender que, se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido colocarmos sobre nós de novo. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser leve. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem, porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Precisamos de coragem para nos expor, seja emocionalmente ou circunstancialmente. Existem momentos em que, se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que sempre queremos estar em uma zona de segurança, querendo viver o sobrenatural. E Deus nos fala que só vamos viver o sobrenatural quando sairmos do barco e andarmos sobre as águas, porque Ele está no meio da tempestade. Não há problema se existe caos quando entendemos que Deus está no meio dele. Não há problema se existe deserto quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É o Deus que faz no meio de um deserto brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em crise pegar essa crise e se transformar em um testemunho. Deus continua mudando histórias. Já parou para pensar qual é o propósito de Jesus chegar para pessoas doentes e perguntar: o que você quer que eu faça? Mas só quando a pessoa confessa que quer ser curada que Jesus libera. Então vá, porque a sua fé te curou. Eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa milagre. Quantas vezes uma palavra contrária nos afeta muito mais do que uma promessa que Deus nos dá? Uma palavra, fofoca, crise, mensagem, carta, um problema, notícia, um diagnóstico médico. Pegamos tudo aquilo que vivemos com Deus e colocamos de lado, como se aquele problema definisse a nossa história. A sua crise, os seus problemas não te definem, porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado, curado, renovado, cheio, revestido. Jesus quer nos abraçar no meio da nossa bagunça. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não os confrontando. Em Mateus 23:13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já sabe a nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto e confessemos as nossas dificuldades a Ele. É tempo de reconstruir, coragem para recomeçar. O problema de não discernirmos estações é que em momentos que já deveríamos estar construindo, estamos tentando só sobreviver.
Recomece o seu chamado, a sua história, o seu ministério, família, sonhos. Deus tem novas vestes, um novo templo e uma nova unção para nós. Quando estamos com Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós falamos muito de novos começos, porque servimos a um Deus de novos começos. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é uma palavra poderosíssima. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque em nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Saiba que nunca é tarde demais e que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. Tenha coragem e prossiga. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, coragem, é isso que precisamos. Coragem para acreditar que suas promessas estão à nossa disposição e que para liberá-las dependemos exclusivamente de nossa fé. Coragem para deixar o passado definitivamente enterrado e viver o novo que nos espera em Cristo. Coragem para deixar o pecado e viver uma vida em santidade. Coragem de assumir a nossa identidade de verdadeiros filhos teus. Coragem para viver a vida em abundância que seu Filho muito amado morreu para que vivêssemos. Coragem para recomeçar, para construir uma nova história e para viver o seu plano bom, perfeito e agradável. Ajude-nos, Pai, a viver conforme a tua vontade e a entender que sem coragem morreremos no deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber
que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida: o celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente.
A multidão que ali estava e a ouviu, diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma
de Deus falar. Outros são mais radicais ainda, por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo: vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade, precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo,
Vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer. E assim, o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar
em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor, revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo, fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez.
consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo, porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer,
mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do Pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega as suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de auto-justificação. Você, que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração. No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele, e caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós, que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje.
Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo. Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai, uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus liberou uma palavra para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Meu irmão e minha irmã, que palavra é essa? Aqui o Senhor nos diz que já liberou uma palavra para você e que está a caminho para ser cumprida em sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para recebê-la. Para que ela se cumpra em sua vida, você tem que ser aprovado. Como assim? Em nossa vida, para subirmos um degrau e passarmos de um nível para outro, precisamos ser aprovados. Quando você termina o ensino médio, para você cursar uma faculdade, você precisa ser aprovado no Enem ou no vestibular. Quando você pretende tirar a sua carteira de habilitação, você precisa, durante um ano, através da permissão de dirigir, provar que está apto a portar habilitação permanente. Entre o namoro e o casamento, existe o noivado, um tempo de preparação para que o casal se una definitivamente.
No mundo espiritual é a mesma coisa. O Senhor já liberou uma palavra ao seu favor, mas para isso você precisa se preparar e ser aprovado para recebê-la. Se você não estiver preparado para viver o novo de Deus sendo aprovado, as promessas não se cumprirão em sua vida. Para que esta preparação ocorra, você tem que ser provado no deserto. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos e nosso Salvador Jesus Cristo foram postos à prova no deserto. E por que você não seria? Se você hoje está no deserto, dê glórias a Deus, porque está chegando algo muito bom em sua vida, o melhor de Deus, o plano bom, perfeito e agradável. O deserto não é ruim, por mais doloroso que seja. No deserto, temos a possibilidade de criar relacionamento e intimidade com o Senhor. É onde nosso caráter é moldado. No deserto, os milagres se realizam e sua fé é testada. Suporte. O Senhor estará com você nesse deserto. Ele recolherá cada lágrima, te acolherá em cada sofrimento, te dando a graça para suportar, abraçando você em seus braços como um pai zeloso. E quando você for aprovado, colherá frutos que você nunca ousou colher. Ore comigo assim: Senhor, na sua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, ela não volta para ti, até que seja cumprida. Mas para isso tenho que estar preparado para recebê-la. Diz também que o seu plano é bom, perfeito e agradável. Rasgo meus planos para viver os seus. Entendo que para receber o melhor de ti, serei provado no deserto. Sei que será difícil e doloroso, mas também sei que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Darei o melhor de mim, meu Pai, e escolho viver a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Invista no amor. No livro de João, capítulo 13, versículo 35 diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o tema principal da sua vida? Se não é, você precisa mudar. Em geral, desperdiçamos tempo procurando coisas que achamos que são importantes, mas que não têm a mais absoluta importância para Deus. Muitas pessoas fazem isso. Tentam construir um ministério de sucesso, tentam se transformar, tentam transformar o seu cônjuge e seus filhos, tentam prosperar e terem sucesso. Tentam muitas outras coisas, mas ignoram a única coisa que Jesus nos disse ser importante. Não se especializa naquilo que Deus considera ser de pouco valor. Em outras palavras, não desperdice o seu tempo e o seu esforço em coisas que não têm valor duradouro e que nada acrescentam ao reino de Deus. Todos nós deveríamos fazer um levantamento regular e sincero da nossa caminhada em amor. Você estuda o amor? Você anda intencionalmente em amor? Você ao menos sabe o que é o amor? Ele certamente é mais do que teoria ou oratória. A Bíblia diz que o amor é visto no nosso comportamento de uns para com os outros. É pelo nosso amor que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus, conforme diz a passagem no início da mensagem. O mundo não ficará impressionado com nenhuma outra coisa, senão em ver uma parceria sólida de amor entre cristãos. Isto os impressionará, porque é algo raramente visto
e impossível de se manter sem a presença de Jesus Cristo. Falar é fácil, mas o mundo precisa ver ação. Deus é amor, então quando as pessoas veem o verdadeiro amor, elas veem Deus. O amor pode ser descrito de uma forma muito eloquente, mas acredito que o verdadeiro poder do amor é visto no modo como tratamos o nosso semelhante. Somos pacientes, gentis, humildes, prontos a acreditar no melhor em todo o tempo? Não nos sentimos facilmente provocados nem ofendidos? E estamos prontos a deixar os nossos direitos de lado pelos outros? Estamos prontos a perdoar rapidamente e com frequência? E a não guardarmos memória do que nos fizeram? Suportaremos tudo sem esmorecer e toleraremos as imperfeições dos mais fracos? Amar significa ter disposição para fazer todas essas coisas. Amar é um esforço e ele sempre nos custa alguma coisa. A maioria das pessoas hoje está procurando a estrada mais fácil, mas essa é a estrada que leva à destruição. Eu o encorajo a pegar o caminho estreito, aquele onde viajam as pessoas que estão dispostas a tratar os outros da mesma forma como elas querem ser tratadas. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença. Neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o amor. O amor deve ser o tema principal de nossa vida. Muitos de nós desperdiçamos tempo com coisas que não são importantes. Sabemos, Pai, que Jesus Cristo trouxe-nos a lei do amor. Que o amor brote de nossas vidas, assim como brotava da vida dele. O Senhor é puro amor e somos sua imagem e semelhança. Somos seus filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, e que o amor seja o centro de nossa atenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja constante. No livro de Salmos 119, 113 diz: Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Inconstância significa instabilidade, infidelidade. Uma pessoa assim possui uma postura que gera insegurança e tristeza. A pessoa insegura e inconstante na fé anda por um solo instável e pode cair a qualquer momento. Ela crê por um período, depois não crê mais. Por momentos é fiel à palavra de Deus, em outros se entrega ao pecado. Dá as costas para a verdade e comporta-se como quem não tem nenhum compromisso com Deus. São pessoas indecisas e que não têm opiniões formadas sobre o bem e o mal. Uma pessoa assim não tem firmeza e é fraca frente aos desafios da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É um momento apropriado falarmos um pouco mais sobre a fé. Você se lembra como se sentia quando era muito jovem e seu aniversário se aproximava? Você ficava animado e ansioso. Você sabia que certamente receberia presentes e outras coisas especiais. Mas algumas coisas seriam uma surpresa. Os aniversários combinam certeza e antecipação. Assim é a fé. A fé é a convicção baseada na experiência passada de que novas surpresas de Deus serão seguramente nossas. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. O ponto final é crer nas promessas de Deus. Ele fará o que diz.
Quando cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos se materializando, demonstramos uma fé verdadeira. A fé exige constância. A constância produz um efeito maravilhoso que atrai felicidade e satisfação. Podemos chamar também de persistência, ou perseverança, ou insistência, ou convicção. Essa fé abre as portas para os milagres de Deus, fazendo do cristão uma pessoa coerente e trazendo ainda credibilidade ao seu testemunho. Quem é constante, sabe o que quer, é determinado nas lutas, tem foco no seu planejamento e é perseverante na jornada. Quando se trata de obedecer a Deus, não existe meio termo. É preciso assumir uma posição. Você obedece ou não ao Senhor? Você é constante ou inconstante? Você faz a vontade dele ou ainda não decidiu segui-lo? Escolha obedecer a Deus e diga como salmista: amo a tua lei. Ore comigo assim: Senhor amado, por muitos anos fui inconstante, inseguro e infiel. Por vezes fui fiel à sua palavra, por outras voltava para o mundo do pecado. Tive que me posicionar e depois que fiz isso minha vida mudou. Oro, Pai, por todos aqueles que ainda estão em cima do muro, como eu me encontrava. Peço que eles encontrem o verdadeiro caminho da fidelidade a Ti. Creio nas Suas promessas e hoje sou uma pessoa feliz e satisfeita. Tenho convicção no que acredito. Eu amo o Senhor, a Sua palavra e não consigo viver mais sem a Sua presença. Obrigado, Deus, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia em minha vida. Entrego no Seu altar todas as pessoas que ouvirem esta mensagem e que são inconstantes na fé. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Exale a fragrância. Do livro de Mateus 14:3 diz: Estando ele em Betânia, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, bastante caro e valioso, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Muito frequentemente, as pessoas têm medo de se quebrantar, mas se seu homem exterior for quebrantado, coisas poderosas dentro de você poderão surgir. O perfume do Espírito Santo está dentro de você, mas o vaso de alabastro, que representa a carne, tem que ser quebrado para que a doce fragrância seja liberada. A carne é naturalmente orgulhosa e insubmissa. Para liberar plenamente o poder do Espírito Santo que habita em seu coração, você deve permitir que Deus faça com você conforme Ele deseja, sabendo que tudo na vida se transforma. Se você quer ter estabilidade em sua vida, deve se lembrar de que a vida é um processo contínuo e que tudo, inclusive você, está em permanente mudança. Você deve esperar em Deus, o único que é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Muitas pessoas querem mais de Deus, mas não querem pagar o preço, não querem renunciar à carne e os prazeres do mundo. Vezes estão louvando e adorando a Deus, vezes estão usufruindo dos prazeres do mundo. Afirma você, enquanto o vaso não for quebrantado, não haverá mudança. O processo da quebra é muito dolorido, mas não pense nisso. Pense apenas do perfume que irá exalar de você. Pense apenas no bálsamo que será o precursor de cura e libertação em você e em todas as pessoas ao seu redor. Se você quer se tornar verdadeiramente nova criatura, deixe-se quebrar. Deixe Deus te reconstruir. Deixe o Senhor fazer de você o que bem entender. Ele juntará os cacos com todo zelo e amor,
e lhe transformará em um novo vaso, forte, resistente e preparado para receber ainda mais perfume, exalando a fragrância do Espírito Santo na vida de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Ore comigo assim: Senhor amado, deixe-me ser quebrantado. Quero ser um novo vaso em suas mãos. Me reconstrua, Senhor. Faça de mim o que quiseres. Entendo que será um processo dolorido e difícil, mas quero que a fragrância do Teu Espírito Santo exale da minha vida como bom perfume a todos que cruzarem o meu caminho. Quero ser liberto, santificado e usado por Ti. Faça em mim, Senhor, a boa obra. Que eu seja bálsamo para outras vidas. Quero me tornar verdadeiramente nova criatura como deseja o Criador. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lance fora as cinzas. Do livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 3, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável ao Senhor, a fim de dar-lhe um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido. Que palavra poderosa! O Senhor aqui nos promete dar-nos um diadema. E o que é diadema? De acordo com a Wikipédia, diadema tem origem grega e significa uma joia utilizada na cabeça e considerada como distintivo real, um logotipo. Meus irmãos, o que é isso? Aqui Deus nos fala que nos dará uma coroa com a sua marca para substituir as cinzas que o nosso passado deixou. Glória a Deus! São muitas promessas em poucas palavras. Ele nos ungirá, nos enviará para anunciar e proclamar a sua palavra, curar os quebrantados de coração, ser um instrumento de libertação, levar alegria aos que choram e àqueles que se encontram com o espírito abatido. Mas para herdarmos todas essas promessas, existe uma condição primordial. Precisamos abandonar as cinzas do passado e permitirmos sermos coroados com o diadema do Senhor, com o seu logotipo. Muitas pessoas têm os seus familiares cremados e guardam suas cinzas em uma caixa ou urna. Finalmente elas levam as cinzas para um lugar significativo e as atiram ao vento. É uma forma de deixá-las ir de forma permanente. É exatamente isso que Deus quer que você faça se tiver sido machucado no passado e ainda estiver preso às cinzas que restaram. Se você deseja uma alegria verdadeira e herdar todas as promessas que contém nesta passagem de Isaías, deixe essas cinzas e permita que o Espírito Santo as remova da sua vida de forma permanente. Ore comigo assim: Senhor, tomo posse dessa poderosa palavra de hoje. É isso, meu Deus, que quero em minha vida. Recebo a sua coroa com a sua marca, com seu logotipo, para ser um instrumento de graça na vida de muitas pessoas. Quero ser referência e exemplo de fé a todos que cruzarem o meu caminho. Recebo a sua unção para anunciar a palavra, para curar os quebrantados de coração, para ser um instrumento de libertação, para levar alegria a todos que choram e que estejam com o espírito abatido. Abandono as cinzas que restaram do meu passado e as deixo ir e permito que o Espírito Santo me conduza no caminho da santidade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus, será o final dos tempos? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, Jesus já havia previsto. O coronavírus é apenas mais uma previsão. Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo. Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças, pestes, fome, acontecimentos terríveis. As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes, já há algum tempo. Acredite quem quiser. De alguma forma, você pode questionar: essas tragédias sempre aconteceram na humanidade? Claro, concordo com você. Mas se analisarmos nas últimas décadas, elas têm aumentado gradativamente, principalmente em relação às pestes. Em tempos remotos, muitos morriam, eram muitas vítimas, pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso, podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas. Pestes como o Ebola, com 1.200 mortes, a SARS, 900 mortes, gripe aviária, 324 mortes, gripe suína, Zika vírus, dengue, entre diversas outras. Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta dele são muito evidentes. Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados. Você está preparado? Em Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer. Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou, através de Adão e Eva. Agora temos uma esperança, e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz: tudo isso será o início das dores. Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade, bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos, o pecado. E o pior, um vírus muito fácil de ser combatido, bastando apenas arrependimento, abandono do pecado. Basta uma atitude para ser curado, e com isso o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus, se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração. Algo muito importante. Precisamos obedecer às autoridades constituídas deste mundo. Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações, não lavando as mãos, não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus. E de uma forma muito imatura, usando a palavra de Deus, ou seja, o Salmo 91, como escudo protetor, onde diz que Deus protegerá de pragas, inclusive desse vírus. Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91 Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença. Em João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ser prudentes e maduros. Precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Como disse anteriormente, respeitar as autoridades é bíblico. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. As autoridades são representantes de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que deveriam ser. Tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Olha essa passagem em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus, a nossa saúde e de nossa família. No livro de Atos 27, 10 e 11 diz: Senhores,
vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Ele ficou recitando o Salmo 91? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Mesmo sendo um homem de fé, Paulo sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo esta passagem, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, fique no porto. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Em Deuteronômio 6,16 diz: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Eu tenho certeza que esta pandemia vai passar. A tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente. Porém, não podemos deixar de vigiar a todo tempo, pois a vinda de Jesus está próxima. Termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 44. Preste muita atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, viemos em sua santa presença clamar, Pai, por misericórdia. Um grande mal nos assola e somente o Senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus, Pai. Que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas. Que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de Jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades. Pai amado, pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós. Proteja, Pai, os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a humanidade, Pai. Confiamos no seu agir e esperamos em Ti. Nos dê a graça para passar por estes momentos tortuosos. Confiamos
na sua intervenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida, conforme diz nesta passagem. Quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã, pois o amanhã sempre vem. Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos, então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer, mas nunca conseguimos. Deus está nos dando uma grande oportunidade, uma oportunidade única para toda a humanidade, devido ao coronavírus. E muitas pessoas estão brincando com tudo isso. Estão vivendo como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Nunca foi tão evidente o grito de Deus para o mundo, falando assim: acordem, estou dando uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim, do meu Filho, e viverem como verdadeiros cristãos. Fica muito evidente também a impotência do homem em combater algo que eles não podem ver. Por mais evidências que possam existir, as pessoas, de uma forma muito imatura, estão fazendo inclusive memes, piadas, vídeos absurdos com relação ao coronavírus. Enquanto milhares de pessoas morrem, famílias se isolam sem poder ver seus entes queridos, sem poder às vezes nem enterrá-los. Brincam com o que é sério, enquanto pessoas perdem o emprego e estão passando fome, sem saber o que virá amanhã com o caos da economia mundial. Isso é vergonhoso e com certeza tem entristecido o coração de Deus. Vi essa frase verdadeira em uma rede social. Diz assim: a ignorância dura até surgir um caso na família. Depois disso, as piadas perdem a graça. Muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, e ainda aquelas que são cristãs, mas que ainda não têm uma comunhão profunda com Deus, em espírito e verdade, estão com a chance perfeita para buscarem a sua salvação e ainda viverem propósitos de Deus ainda aqui nesta terra. A salvação é um dom de Deus, é dada por sua graça e deve ser recebida pela fé. Nós não entramos no céu em função de nossas obras. Mas olha o que diz em Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui nos ensina que as nossas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos. Nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. As obras feitas por motivações erradas, impuras, serão queimadas. Se fizermos o bem, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, ou para sermos admirados e reconhecidos, então devemos garantir que isso nos satisfaça, pois é toda a recompensa que teremos. Deus vê o que fazemos em secreto e seremos recompensados publicamente. Tudo o que agora é feito a portas fechadas, um dia será trazido à luz. Portanto, devemos nos assegurar de termos entendido que nada realmente fica oculto para sempre. O dia da prestação de contas chegará. Muitas pessoas perguntam se o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Há muito tempo, os sinais da volta dele são evidentes, mas ninguém pode precisar quando isso acontecerá. Na palavra de Deus diz em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ainda há tempo de voltar o seu coração para Cristo. Ainda há tempo para a salvação. Ainda há tempo de viver os propósitos de Deus. Mas isso parte de uma decisão que só cabe a você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Deus, poderá decidir por você. A decisão é sua, somente sua. Por outro lado, existem cristãos que dizem: bem, desde que eu vá para o céu, isto basta. Te afirmo com toda certeza, se esta for a única motivação da vida, estamos vivendo de forma egoísta. Devemos viver para Deus e para a sua glória. Precisamos entender que estamos vivos com um propósito, e parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com Ele. Na verdade, fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Olha esta passagem em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É desejo e vontade de Deus que façamos boas obras, mas devemos realizá-las porque Ele nos ama. Não para fazer com que Ele nos ame ou para impressionar as pessoas. Aconselho você, meu irmão e minha irmã, que me ouve agora, que aproveite esse tempo para conhecer mais a Deus e aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e através da sua leitura, estudo e meditação, você criará mais intimidade com Deus, conhecerá seus pensamentos e aumentará sua fé gradativamente. Não desperdice essa oportunidade, que não sabemos se poderá ser a última. Aconselho que você não pague para ver, porque o destino de quem não será salvo é cruel. Acho conveniente mostrar na palavra o que é o inferno. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. De acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3:12, 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17, Judas 1:7. Além disso, o inferno é a fornalha de fogo. Mateus 13:42 e 50. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24:51. O inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9:48. O inferno é o lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. O inferno é o lugar das mais densas trevas. Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:9-11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse 20:10. O lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, oro por todas as pessoas que escutarem esta mensagem viva, que veio direto do seu trono de glória. Pai,
por mais evidências que existam, muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Que esta mensagem toque corações e que o seu Santo Espírito revele a verdade ao coração de cada uma. Vejo como uma grande oportunidade da humanidade se aproximar mais de ti, de almas serem salvas e de propósitos serem cumpridos. Que isso seja claro nas mentes e corações. Jesus voltará. Não sabemos quando, apenas tu sabes. Que através desta mensagem e oração, as pessoas criem uma consciência santa e salvem-se enquanto é tempo. Ilumina-os, Pai, pela sua infinita misericórdia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.